de valor, ela está vinculada à necessidade humana, ou seja, o homem, quando ele tem necessidade, ele tem alguma necessidade, determinado algo, alguma coisa, gera algum valor para ele. Então, quando o homem tem uma necessidade, e aí determinado produto, determinado bem, determinada coisa, agrega-lhe um valor, isso faz com que o homem entre em ação para produzir algo que seja, então, de acordo com a sua necessidade. E aí ele vem a utilizar um objeto natural, ou cultural, ou espiritual, ideal, metafísico e assim por diante. Aí ele pode utilizar daquilo que lhe convém para satisfazer essa sua necessidade. Então essa ideia, esses objetos ideais, na verdade essa ideia de valor, ela se compreende na noção que nós temos entre bem e mal. Aquilo que é bom eu acabo utilizando para a minha própria realidade. Aquilo que é mal, normalmente eu descarto, eu não dou o devido valor. Então a estética, por exemplo, ela existe em função do belo. Nós temos um conceito do que é belo e normalmente utilizamos aí da estética para chegar, para poder alcançar aquela expectativa, aquela meta de belo. E assim por diante. A moral, ela projeta o bem, a religião, ela dá valor à divindade, e o direito tem, como falado no início, essa causa principal aí de buscar a justiça. Tá? Então esses seriam aí os objetos ideais. E aí quais são as características? Primeiro, eles correspondem então a uma necessidade humana, seria a primeira característica. Eles são relativos, porque os valores eles não são iguais para todas as pessoas. Aquilo que pode ser adequado, bom para mim, pode não ser para você. Ele é bipolar, ou seja, bipolaridade. Cada valor positivo corresponde a um valor negativo ou um desvalor. O que seria isso? Um exemplo, se eu posso ter como ideal a justiça, existe o lado oposto do que é injusto, do que é injustiça. Se eu tenho amor, existe o lado oposto. Então, um ideal de amor, existe uma ideia, um ideal daquilo que é contrário, ou seja, do ódio, e assim por diante. Tá? Possui hierarquia, ou seja, é o próprio homem que estabelece as prioridades entre os valores. Então, como eu disse, cada um coloca as suas devidas prioridades e dá mais valor a algo ou a alguns do que a outras. E aí, a localização. São 3 posições. No sujeito, então estamos falando de objetos ideais. Eles, então, estão localizados no sujeito, no objeto e na relação entre o sujeito e o objeto. Os valores. Então, dessa forma, os valores que nós estamos falando, eles podem ser considerados objetos? Sim ou não? Existe daí 2 correntes. A primeira que é contrário, que diz que os valores eles não têm autonomia em si. Então, eles não têm existência isolada. Sendo assim, eles se manifestariam apenas nos objetos culturais. E existe a opinião favorável, no qual os valores pertencem à classe dos objetos. Seriam objetos não sensíveis. Sendo assim, os valores constituiriam, então, um determinado objeto, um objeto específico.